keep off, quando ele voltar, ele volta desligado. Se eu botar alert status, e se a máquina estiver funcionando, quando ela volta funcionando. Se ela estiver desligada, ela volta desligada, certo? Mas se ela estava funcionando, vai voltar funcionando. Depois nós temos ali a opção do DPS. DPS, ele, de fato, que ele vem em off. O que é o DPS? Prestatato diferencial. Prestatato diferencial não é obrigatório o uso se eu tiver no meu sistema uma, duas ou três máquinas. Mas a partir de quatro é obrigatório, certo? Aí eu vou tentar alterar aqui, eu não vou conseguir alterar, porque está atrelado ao número de máquinas que eu configuro lá. Se eu configurar 4, 5, 6, 7, 8, eu não vou conseguir mudar isso aqui para off, certo? Então é obrigatório o uso. Depois do WP, bomba de água. Tipo de aplicação de bomba. Então, indivíduo ali é uma bomba por máquina e system é uma bomba por sistema. Então, aquela situação que a gente viu ali, que só tinha uma bomba de água, eu teria que configurar aqui em system. Então, eu alteraria na tecla alterar. Depois o FLWD, delta de diferença de temperatura de água de projeto. Padrão é 5, mas ele vem com 8. MFG setting, resetar para os parâmetros originais de fábrica. Depois WVSCSTD. O nome é comprido, mas o significado é simples, que é o quê? Tempo de abertura e fechamento da válvula de água. Qual válvula de água? Aquela válvula de água que vai na saída de cada máquina. Eu tenho que botar a válvula de água? É obrigatório fechar o fluxo de água de todas as máquinas quando o sistema está parado. Tá? Em cada máquina eu tenho que ter ou uma válvula que é acionada por 24 VAC, uma válvula para on-off, ou eu tenho que usar uma válvula de retenção. Dependendo da situação, eu vou usar uma situação ou outra. Tá? Quando eu uso a válvula, o que é isso aqui? O tempo de abertura e fechamento da válvula. Né? Então, no nosso caso, 80 significa que essa válvula ela pode ter um tempo de abertura máximo de 90 segundos. Não estou enxergando errado, não. É 90 mesmo. 80 significa 90. 80 aqui não é 80 segundos, como 60 é 75, 40 é 60. Os únicos que são realmente o valor coincide com o tempo em segundos é o 20 e 30 segundos. Aqui é 60, aqui é 75 e aqui é 90 segundos. Depois nós temos ali a possibilidade de fazer a máquina ligar para um contato liga e desliga remoto. Se eu botar em off, eu vou ligar a máquina nesse botão aqui. Ó. Agora, se eu botar em on, esse botão aqui já não vai ser responsável, não vai ser onde a gente vai ligar e desligar a máquina. Isso vai acontecer através do contato on-off, certo? Então, eu vou botar aqui on, né? Então, permite ligar e desligar a unidade remotamente, desabilitando o termostato, ou seja, o botão do termostato. E para resetar erro da máquina, então, quando eu quiser resetar os alarmes, eu tenho a opção de resetar alarmes por todo o sistema ou alarme de uma única máquina, certo? Então, aqui a gente vai, quando botar on, ele vai perguntar, quer resetar o erro de todas as máquinas ou de uma máquina específica? Então, sempre eu vou resetar os alarmes na máquina que tiver com alarme. Como é que eu posso ver qual é a máquina que está com alarme? Eu consigo ver isso porque eu tenho a tecla alarme. Depois nós vamos ver que a tecla alarme, quando eu pressiono aqui, eu consigo ver a hora, a descrição do alarme e vejo qual é a máquina que aconteceu. Então, eu consigo ver, aliás, se eu posso ter 8 máquinas aqui, eu consigo ver em qualquer máquina as temperaturas que a gente viu no ciclo, aqueles sensores, mais as temperaturas da água, saída de água de cada chiller. Então, eu consigo ver isso tranquilamente ali. E eu vou saber qual é a máquina que está com alarme e vou resetar o alarme naquela máquina que teve a incidência. Ok? Então, esses são as configurações que a gente tem que fazer, padrão, né? Tem que ser feito em campo, não tem jeito, porque como é uma máquina, as máquinas são vendidas, ela é produzida, mas nunca se sabe exatamente
como é que vai ser feita a ligação em campo, quantas máquinas vai ter, o tipo de sistema, aí voltagem, todos os parâmetros que a gente vê aqui. Então, a gente olhando ali, já vimos como fazer para alterar os parâmetros, né? De configuração de. Aqui a gente tem acesso, então, configuração de serviços e o timer, né? Programação horária que eu posso fazer aqui. Pressionei aqui, eu tenho acesso a essas funções. Eu posso ajustar a hora também, que é importante a gente fazer. E o timer. E o acesso para serviço. A única que pede senha para alterar é o acesso para serviço. Se eu tentar aqui alterar a data, o timer, eu não preciso da senha para alterar. Então, aqui, para mim verificar os parâmetros, ou seja, ver temperatura de funcionamento, eu posso, então, pressionar a tecla verificar. Então, quando eu pressiono a tecla verificar, eu vou ter acesso aos parâmetros. A nossa tela padrão, ela tem, que aparece aqui, ó, enquanto ninguém estiver mexendo em nada, vai aparecer a tela padrão. Então, o que aparece aqui, ó? Ó, primeira linha, data e hora e o dia da semana. Então, apareceu o MON é segunda-feira, TUE terça, depois WED quarta e assim por diante. Segunda linha, me dá acesso ao set point. Então, temperatura configurada, né? Então, aqui eu posso alterar meu set point a qualquer momento aqui no alterar. Depois eu tenho leave temp. Leave temp é a temperatura de saída. É padrão temperatura de saída naquela máquina onde está o painel. Então, aliás, aqui temperatura de saída é a geral, certo? Não é a temperatura de saída da máquina, sim a geral do nosso sistema. Então, a temperatura do sistema 22,1, até porque sim, temperatura de sistema. Depois nós temos ali a última linha, é o tipo de sistema. F significa fixo, V variável. 3 é o número de máquinas que estão conectadas. E 45 é a capacidade total. Certo? Então vai aparecer aqui. Ah, eu tenho 8 máquinas configuradas. Então meu sistema é variável. Tem que aparecer V, 8 e 120 aqui. Certo? Que é a capacidade para 8 máquinas. Então, para a gente, se a gente quiser ver parâmetros operacionais, eu vou na tecla verificar. Aí a primeira página vai mostrar o quê? Ela vai sair aquela página padrão e ele vai mostrar aqui, ó, REWT Temp. O que é isso? Temperatura de entrada do sistema, aquele sensor geral de entrada de água. Depois tem Unit Leave Temp. O que é isso aqui? É a temperatura de saída daquela máquina que vocês estão consultando. Sim, mas eu não estou consultando a máquina 1. Eu posso alterar aqui, ó. Esse número que aparece aqui é da máquina 1. Se eu quiser, eu altero aqui para 2, 3, 4, 5, 6. Eu chego na máquina que quiser. Certo? E aqui, se tiver erro naquela máquina, ele vai me dar aqui o código de alarme. Então, na máquina que eu tiver, aparece aqui o código do alarme, que depois nós vamos ver. Eu selecionando ali, ele vai para a segunda página. Segunda página, nós vamos ver temperatura de descarga, compressor 1, temperatura de descarga do 2, temperatura saturada de sucção. Então, é antes do evaporador e a temperatura de sucção, que é depois do evaporador. Então, quem tem os dois temperaturas de descarga dos compressores, mais entrada e saída de sucção do evaporador. Selecionando uma nova página, nós vamos ter a temperatura de condensação também. Aquele sensor está lá no meio do condensador. Sensor de temperatura do ar exterior, ele está aqui em cima, na primeira página. Outdoor Air Temp. Depois nós vamos ter ali, ó, AMP Fix 1 e 2, é a corrente de trabalho de cada um dos compressores fixos. E a versão de software da placa principal. Selecionando ali a tecla selecionar, nós vamos ter acesso a uma quarta página, se for a máquina inverter,
Se não for, a quarta página vai ser essa de baixo aqui, ó, que é nos dá dados ali de versão de software, de driver, de componentes da placa e também da placa do ventilador e do RIC, certo? Aqui aparece a versão de software. Se a máquina for inverter, eu vou ter também frequência do compressor em hertz, corrente desse compressor, já que o compressor 1 aqui não vai ser mais compressor fixo, só o 2 eu vou ver a corrente, aqui vai ficar zerado, e a corrente do compressor inverter eu vejo aqui embaixo. E vejo também o heat sink temp, que é como o compressor é inverter, ele tem lá um dissipador, entre a placa e o dissipador tem o sensor de temperatura, então, que vai servir de proteção, depois nós vamos ver que ele vai servir de proteção para desligar o compressor. E tem também o DC bus volt, quer dizer, a voltagem do bus DC, que então pode ser medida, se eu quiser, internamente na própria placa do compressor, certo? Mas aqui ele já me dá o valor. Nossa voltagem aí, ela vai ser raiz de 2 vezes a tensão da tensão de entrada, né? Então, essa vai ser a voltagem, digamos, padrão, mas não é a voltagem que vai aparecer todo o tempo, né? Vai depender da frequência do compressor também. Então, aqui, ajustar, a gente já viu, verificar, selecionar, alterar e confirmar e cancelar. Se eu tiver dentro da função configurações ali de serviço, se eu quiser sair fora, dá cancelar. Se eu quiser ver os alarmes, eu vou ver os últimos 26 alarmes do nosso sistema. Então, aqui a gente vê os alarmes, depois nós vamos falar, então, sobre os alarmes. Olhando ali, então, a placa eletrônica da máquina, nós temos, então, aqui no caso, a máquina inverter, nós temos, além da borneira de entrada, entra a alimentação, vai numa placa filtro, tem aqui a placa principal, tem o reator e a placa do motor do ventilador, do condensador. Então, esse motor aqui é acionado por essa placa. E depois nós temos a placa de compressor e associado à placa de compressor tem um reator e um capacitor que vão trabalhar em conjunto ali para que a placa acione o compressor. O compressor fixo vai ser acionado por esse contator. E aí, claro, né? O segundo compressor não vai ter o contator, porque o primeiro compressor não vai ter o contator, porque tem a placa para fazer o acionamento, certo? Então, nós temos aqui a borneira BC1, tem alguns relés auxiliares ali, a gente chama de K1, K2, K3, K4. E esse é o painel elétrico, então, da máquina 30eV. No caso da máquina fixa, a gente já vê, máquina fixa, eu não tenho nem essa placa aqui, nem esses dois componentes, e também não tem a placa filtro. A placa filtro ela só existe na máquina que tem compressor inverter. Quando não tem compressor inverter, não tem esses componentes, certo? Mas eu continuo tendo a placa de ventilador e também o reator. E eu passo a ter mais um contator aqui para acionar, por contator, o primeiro compressor, além do segundo que já era acionado. Certo? Então, no caso da máquina 30EX, 220 volts, a gente tem, então, nós vamos ver que não tem a placa, aqui são dois contatores, mais os 4 relés K1, K2, K3, K4, placa de ventilador, mais aqui o reator, e um transformador de controle, além da placa principal que está aqui. E a entrada de alimentação ela é feita aqui. E nós temos duas borneiras de controle. Essa aqui é essa, e essa outra aqui é essa aqui. Ó. Então, a alimentação ela entra pela borneira de força aqui. Ó. Então, a partir daqui entra a alimentação. Ele vai, então, ter a alimentação do transformador TF, que é esse aqui, ó. E daqui vai liberar 24 volts, 24 e 0, né, para os terminais 8 e 9 da borneira. E tem algumas interligações aqui, ó. Por exemplo, o 9, terminal 9, ele vai para o 11, que é 24 volts, vai para o contato do relé K2, do relé K4, e o 0 volt ele vai para o relé K1, vai para o terminal 8, ele vai para o 10 e vai para o 13 também, certo? Então, o que é o relé K2?
Relé K2 é um desses relés está aqui, ó. Então, nós vamos ver que o relé K2 ele é o relé da válvula de água na saída de água de cada máquina. E o relé K4 é um contato do relé da bomba de água, certo? Então, está aqui, ó. Quando é que vai acionar? Quando é que ele vai mandar abrir a válvula e mandar acionar a bomba? Então, a própria placa principal aqui, ó, ele tem as saídas e ela usa a saída 4 para acionar em 220 volts. Todas as saídas aqui são em 220 volts. Então, ele aciona o relé K4, manda ligar a bomba, fecha esse contato e aí leva os 24 volts para o relé que vai acionar a bomba, certo? Então, é 24 nos terminais 13 e 14. Ao mesmo tempo, ele vai dar saída pelo relé K2, que é nessa saída aqui, ó, 220 volts, vai fechar esse contato, e aí ele vai ter ali, então, agora, para válvula de água, ele tem 24 volts para manter fechado, e quando eu tenho 24 volts para abrir, essa válvula vai abrir, e ela não pode demorar mais do que 90 segundos para abrir, certo? Então, ainda nós temos as saídas lá, ó, compressor 1, compressor 2, vão depender do relé do relé K1. Relé K1 é o relé da chave de fluxo, ó. Então, nós vamos ver em seguida aqui, se eu não tiver fluxo de água aqui, ele tira a alimentação do relé K1 e já desliga os dois compressores imediatamente, ó. Então, o compressor não fica funcionando se não tiver fluxo de água. Ele cai automaticamente. E ainda tem o relé K3, que é o relé do aquecedor de cárter. Tá aqui, ó. Aquecedor de cárter primeiro, compressor de segundo. Quando aciona o relé aqui, então o aquecedor de cárter, os dois aquecedores vão funcionar. Bom, chegamos aí à metade do treinamento. Na Júlia, se quiser falar, eu vou me ausentar um pouco para recarregar minha água aqui e já volto, tá? Então, tudo contigo agora para passar aí o processo aí para o pessoal se inscrever. Até mais. Pessoal, eu vou estar colocando aqui no chat o link para vocês poderem realizar a avaliação. E é através dessa avaliação, como eu falei no início do treinamento, que a gente faz o envio do material didático e do certificado para quem respondeu à avaliação. Essa avaliação é uma prova de que vocês participaram e que estavam presentes, tá bom? Eu peço que prestem muita atenção na hora que forem realizar, preencham tudo bonitinho, o e-mail, o nome de vocês, e que renomeie também aqui na plataforma, porque eu vi muitos ainda com nome de iPhone, nome de empresa, e isso dificulta muito quando é, a gente um de vocês manda, por exemplo, um e-mail falando que não recebeu o certificado, e é através daqui da sala que a gente consegue ver quem realmente participou ou não. E aí, se vocês estiverem com o nome iPhone, Android ou o nome da empresa, usuário Zoom também, aí não tem como a gente saber quem realmente estava presente. 60 centímetros por segundo, que é onde ela está medindo aqui, ela está imersa, está em contato com a água, então ela vai liberar os 24 volts para energizar o relé K1 aqui, que é o relé, então, da chave de fluxo eletrônico. Esse relé K1 ele é importante por quê? Porque o alarme da chave o alarme E34 ele acontece por causa dele. Então, basta eu ter fluxo de água para o contato fechar e a máquina poder trabalhar. E também os compressores poderem trabalhar, porque todos esses três contatos são desse relé aqui. Se eu não tiver fluxo de água, não vai funcionar nem compressor e a máquina vai dar o E34. Outra coisa que a gente tem que observar aqui é que o E34 ele não acontece só quando está aberto esse contato. Se esse contato fechar na hora errada, também vai dar o mesmo alarme. Isso depois nós vamos ver, tá?
Como é que pode fechar na hora errada? Eu não tenho uma, eu não tenho uma válvula de água na saída da máquina, nem uma válvula de retenção. Foi acionada a bomba do sistema e não tem, o fluxo está passando antes da máquina ligar. Isso já é um motivo para ele gerar o alarme 34 também, tá? O tempo de abertura da válvula também, se for maior que 90 segundos, ele não vai dar o alarme na hora de ligar, mas ele vai dar o alarme na hora de desligar. Então, o que tem que acontecer aqui, esse relé, esse contato aqui que está numa entrada da placa, ele só pode fechar quando o controle mandou ligar a bomba ou mandou abrir a válvula. Aí sim, a placa mandou abrir a válvula através do K2, aí sim, a partir daí, ele pode, então, detectar fluxo, com isso vai energizar o relé K1 e vai fechar o contato aqui. Fora disso, ele vai dar alarme do mesmo jeito. Então, pode ser falta de fluxo, como fluxo na hora errada também. Depois a gente tem, na máquina, então, EX 380 e 440 volts, a gente tem a borneira aqui, ó, e a gente vai ter uma entrada de mais um neutro também na alimentação. Então, além de ter as três fases que a gente já tinha, nós vamos ter também um neutro aqui, ó, certo? Então, é obrigatório que tenha esse neutro. Se não tiver o neutro, nós vamos ter problema aqui, certo? Não vai ter como. Por que é obrigatório o neutro? Porque eu não tenho como ter alimentação aqui 220 volts que sai aqui, ó. Ela só é possível sair aqui se tiver a entrada das três fases mais um neutro. Então, R, S, T e N, que é o que nós temos aqui, certo? Se tiver o neutro, nós vamos ter a saída. Se não tiver o neutro, não tem como ter a saída lá em 220 volts ou 254 quando é 440 volts. Então, o que mais nós vamos ter aqui? A gente vê a borneira de interligação, controle, tem aqui a borneira de interligações, então nós vamos interligar o LWT aqui nos terminais 1 e 2. Na máquina líder 13.4 vai ser o sensor REWT, quer dizer, o de entrada geral do sistema, e na máquina escrava vai ser o RLWT, ou seja, saída de água geral do sistema. Na máquina líder, se tiver prostato diferencial de água, vai ser ligado entre 5 e 6. Todas as máquinas vão ter, então, o LWT ligado no 1 e 2, a chave de fluxo eletrônica ligada em 7, 8, 9. E aqui, então, é obrigatório. Se eu disser que a bomba é individual, é obrigatório, vai ter saída aqui, ó, em cada máquina, né? Se for uma bomba de sistema, só na máquina líder vai ter saída aqui para ligar a bomba, certo? E aí, a válvula de água ela tem que abrir à medida que a máquina específica for sendo acionada, ela vai abrir a válvula, mesmo que eu tenha uma bomba de sistema. A válvula vai se manter fechada, só vai abrir no momento que a máquina for funcionar. Aí depois a gente tem a representação aqui do motor do condensador, mais a placa que aciona o reator na linha de alimentação. Os aquecedores de cárter e RC1 e RC2 aqui para cada compressor. E a representação dos contatores aqui, dos compressores. Vejam que aqui nós temos um laço, né? Está aqui, ó. Então, esse laço aqui, por que ele está aqui? Ó? Porque isso aqui é um laço da placa principal. Então, o cabo que vai para o primeiro compressor, o primeiro cabo ali, o cabo preto, ele passa pelo laço da placa principal, o segundo também, e isso é o que determina se a corrente está alta ou baixa, né? É usado para proteção do compressor, por alta corrente do compressor. Se a corrente for muito alta, ele vai, então, desligar aquele compressor. Ainda nós temos a máquina inverter, e aí se adiciona uma série de componentes, né? Então, a gente vê aqui a placa do compressor, que é essa placa aqui, ó. Então, pouca coisa vai mudar. Aqui eu esqueci de falar também que se a máquina, no caso da máquina inverter, o liga e desliga remoto,
e na fixa também, líder, né? O liga e desliga remoto, ele vai ser interligado aos terminais 15 e 16, e eu vou ter uma saída de alarme quando a máquina é inverter. Por que que eu tenho saída de alarme? Porque agora eu tenho uma saída sobrando aqui, o que seria para ligar o compressor 1, como é uma placa que liga, então eu posso sinalizar alarme. Quando tiver alarme, ele dá, então, uma saída 220 volts para sinalização remota. E aí a gente tem, então, aqui o capacitor e o reator, né, que a gente vê aqui, esses dois componentes aqui, ó, como eles se inserem, então, no circuito aqui da placa do compressor inverno. Então, nós temos a entrada RST, depois a saída UVW, e os componentes internos interligados ali, o reator e o capacitor. Essa parte aqui é o cabo de comunicação, que vem dessa parte aqui, ó. Então, a comunicação da placa principal com o painel de controle aqui, ou também a comunicação entre máquinas, e a comunicação da placa principal efetivamente com as placas internas está aqui. Ó. Então, vem para cá e vem também para cá na placa do ventilador. E aí a gente tem, então, o relé K3 para acionar os aquecedores de carro. E agora só um compressor. Na máquina inverter só tem um compressor para fazer o acionamento. O outro compressor está sendo acionado aqui. Então, olhando ali, olhando mais de perto cada componente que a gente viu, então a borneira de força aqui para 220 volts, três terminais, e para 380 e 440, 3 fases mais um neutro. Aqui a borneira BC1 e a borneira BC2 de interligação. Essa aqui é de controle e essa aqui dos sensores, válvulas, etc. O BC2. Aqui a placa filtro, ela tem então uma entrada de alimentação aqui por um lado e a saída por aqui. E também tem um neutro. O código da placa filtro lá para 220 volts é 790.37.215 e para 380 e 440 é diferente. E o código é 690.37.216. Então está aqui a localização dela. Depois a gente tem a placa principal. Então é essa aqui, ó. Então a placa principal, além de dar as saídas 220 aqui para acionar relés e compressores, tem aqui também a ligação do sensor de temperatura. Daqui a pouco nós vamos ver com mais detalhes. Sensor de temperatura, pressão de alta, pressão de baixa. O relé da chave de fluxo aqui também está ligado lá, certo? E o contato de emergência. Então, nós já vamos ver, aqui já vê os interruptores que eu tenho que configurar, né, na placa principal. E aqui também o display. Então, vamos ver o que vai aparecer lá. Configuração dos deep switches, a gente viu na semana passada que cada máquina na placa eletrônica principal ela tem 8 interruptores e eu vou, de acordo com o endereço daquela máquina, eu vou configurar a máquina mestre. A configuração ela é feita a partir dos interruptores 1, 2, 3 e 4, certo? O quinto indica a capacidade, 6, 7 e 8 não se deve mexer. Então, interruptores de 1 a 4, então, se todos estiverem zero é para baixo, aqui está 1. Aqui está 0. Todos estão 0, menos esse aqui de 5 está 1. Então, quando é 1, é para cima. Então, a escrava 1, ela vai ter o interruptor 1, 2, 3 para baixo e o 4 para cima. A escrava 2, 1 e 2 para baixo, o 4 também, e o 3 para cima. E assim por diante, conforme a gente está vendo aqui. Ó. A máquina 4, os 2 primeiros para baixo, os 2 depois para cima, até que chega na máquina 8, que é o primeiro interruptor para baixo e os outros 3 para cima, certo? Então, ali a gente vê a diferença aí de configuração. Então, a partir do momento que a gente botou lá os terminais A e B entre as máquinas, configurou que tem 8 máquinas, então o painel de controle, esse cara aqui, ó, ele vai se comunicar com todas as placas e vai ver se o endereço de cada uma delas está de acordo com o número. E aqui eu não posso ter endereço repetido, tá? Não pode ter repetido, tem que estar de acordo com o que está aqui.
Ah, mas eu tenho só até a máquina 5. Então, vou fazer o endereço 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Certo? As outras placas, os outros endereços eu não vou utilizar. Placa de alimentação, então a gente vê agora passo a passo ela, né? Nós temos ali o conector, então, de entrada de alimentação ali. 3 fases mais uma fase, se for em 220, ou 3 fases mais neutro, se for em 380 e 440. Então, aqui o conector. Código da placa 790.37.225. Depois ele tem os conectores de comunicação. Está aqui, ó. Então, comunicação tem um conector, que é para comunicação com o painel de controle, e os outros 2 é para comunicação com as placas internas. Então, está aqui, ó. Essa comunicação e essa comunicação vem daqui, ó. E essa outra comunicação é para o painel de controle. E comunicação entre máquinas. Depois, na placa principal, sinal de entrada. Então, nós temos aqui, ó, esses conectores aqui são de entradas. Então, a entrada 1, que é o DI1, as entradas digitais sempre estão identificadas por DI. Se eu chegar aqui, eu vou ver o número. Aqui está faltando conector, mas porque essa foto aqui ela foi tirada da máquina da placa do EcoSplit, né? Hoje as placas são iguais. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas digitais. A primeira, prestar diferencial. Segunda, liga e desligar remoto. Terceira, o relé K1, chave de fluxo. O quarto, contato de emergência. Então, se eu tirar o jumper que eu tenho no contato de emergência aqui, que é esse jumper aqui, ó, ele vai me dar o alarme E16. Então, esse jumper aqui não pode estar fora daqui, senão ele sempre dá o alarme E16. Se eu quiser colocar alguma proteção da instalação, posso colocar ali. Matei o DI5, depois da preciostat baixa, o DI6 é a preciostat alta, esses últimos 2. Depois, o conector de entradas analógicas, ou seja, sensores de temperatura. O primeiro canal é o sensor de saída da máquina. O segundo, entrada da máquina, do sistema, melhor, na máquina líder. Ou saída do sistema na máquina escrava 1. Depois, para todas as placas é igual. A I3 é o sensor de ar exterior, o 4 o sensor do meio do condensador, depois o sensor na saída do evaporador, os 2 sensores na saída do compressor e o sensor na entrada do evaporador, o SST. Então, aqui que nós vamos, que é conectado de fábrica. De fábrica, na verdade, a gente tem conectado tudo, né? Nós vamos fazer conectar aqui no conector geral. Aqui, ó. Essa conexão para da borneira para a placa já está feita em fábrica. O que a gente tem que fazer é esse lado aqui, ó, o lado de cima, certo? Então, conector de saídas é o que está aqui na parte de cima. Então, está identificado. Você não consegue enxergar, mas é DO1, 2, 3, 4, 5. Saídas digitais. Então, a primeira saída digital é para ligar o compressor fixo ou alarme, quando a máquina inverte. A segunda saída para compressor 2, contator. Terceira, outras saídas relés auxiliares K2, K3 e K4. Tá? Então, essa é a função deles. Depois da placa do motor do ventilador, é a placa BLDC, motor do condensador. O código dela para compra é esse aqui. Então, se eu precisar comprar a placa, esse é o código. Então, a gente vê aqui, ó, eu tenho os terminais U, V e W saindo para alimentar o motor. E nesse motor eu tenho também um outro conector, que a gente chama de sensor Hall. Esse aqui, ó. Se eu tirar ele daqui, já me dá o alarme E56. Esse conector aqui, ele está passando informações da operação do motor do ventilador para a placa. Se faltar ele, o motor não funciona. Certo? Então, esse é o que a gente chama de sensor Hall. Então, a gente tem aqui, ó, ainda na placa do ventilador, os 2 interruptores para baixo.
conectores ali, o CN 603, informações do motor, sensor Hall, o CN 601, alimentação do motor do ventilador, depois daqui a alimentação da placa e o terra. Então está aqui a placa, certo? E aqui os conectores identificados conforme está no próprio diagrama elétrico. Placa do compressor, ele tem entrada aqui RST na parte de cima e as saídas para o reator e capacitor, nesses terminais do meio, e para o compressor, a saída aqui, certo? Então, a placa do compressor inverter, ele tem esse código para 220 e esse aqui para 380 e 440. Depois, na máquina 380 volts e 440, ele usa uma placa de capacitor ao invés de usar um capacitor. Então, nesse caso, o código da placa está aqui, o código do capacitor único para 220 é esse outro aqui. E aí a ligação elétrica da placa de capacitor para a placa do compressor ela é diferente, certo? Tem uma diferença de terminais aqui, uma diferença de ligação também. Então, por isso ela é diferente. A partir daí, tem, então, os códigos de falha. Então, são 67 códigos de falha que nós vamos começar a ver a partir de agora. Onde é que eu vou ver esse código? Pressionar alarme. Aí ele vai me dar, ó, os 4 últimos alarmes. Se eu selecionar aqui, eu vejo os outros 4 anteriores, mais uma vez outros 4, e assim por diante. Então, isso vai mostrar aqui para nós, ó. Então, eu olhando o display de cada máquina, o que vai aparecer aqui? Bom, quando está parada a máquina e ela não está em funcionamento, aparecem 2 tracinhos aqui. Quando eu aciono aqui no controle e ele vai mandar ligar aquela máquina específica, vai passar a aparecer, então, a informação do set point para aquela máquina que vai funcionar. As outras que não foram comandadas para ligar ainda, elas vão ter que continuar tendo tracinho, tracinho. A partir do momento que quando ela for ser ligada, vai aparecer o set point nela. E quando a gente tiver um número aqui piscando, significa que eu tenho o alarme e é de reset automático. E quando o número não estiver mais piscando, o reset aqui ele passa a ser manual. Como é que eu vou fazer o reset manual? Eu entro lá na função serviços e faço lá o reset do alarme específico para aquela máquina que eu identifiquei aqui. Então, aqui eu tenho a data, a hora, o código do alarme e tenho a identificação da máquina que tem o código, tem o alarme. Então, lá eu vou... Aqui, por exemplo, eu estou vendo na máquina 1, tem o código de erro E12. Tá? Então, ele vai me dar aqui o código de erro e vai me mostrar, então, na função alarmes, eu consigo ver os últimos alarmes e identificar qual é a máquina que deu. Então, a partir de agora, vamos dar uma olhada, então, nos alarmes. Né? O código de alarme, então, ele vai aparecer lá, conforme eu falei. Se ele for reset automático, aparece o número piscando. Como o display tem 2 dígitos, nunca vai aparecer o E junto. Mas a gente disse que o alarme é E alguma coisa. E 2 números, mas só aparecem os números. Eles piscando, reset automático. Se ele estiver fixo, reset manual, desde que o número que aparece aqui não seja o set point. Tá? Se for o set point, aparece 7, 8, 9, assim por diante. Então, alarme 01, o que significa? Erro de sequência de fase. Onde é que ele está vendo? Nesse conector aqui. Ó. A alimentação está chegando, ela está com sequência de fase errada, ou se for falta de fase, ele vai dar o alarme E02. Certo? Aqui a gente tem a tabela dizendo, se acontecer na máquina mestre, qual é a ação? E se for na escrava. Então, se for na máquina mestre, o erro de sequência de fase, nenhuma máquina de sistema vai trabalhar. Agora, se for na escrava, só aquela máquina que está com erro não trabalha. Agora, se for uma falta de fase na máquina mestre, nenhuma unidade de sistema vai funcionar. Agora, se for na escrava, só aquela máquina não vai funcionar. Certo? Então, essa é a regra. Depois nós temos ali, saindo um pouco da sequência, mas depois a gente volta para ver os outros.
Temos alarme E15. E15, o que significa? Normalmente é erro nessa configuração aqui, ó. Então, eu configurei os interruptores e eu configurei errado, né? Configurei na sequência errada, com endereçamento errado, dois endereços iguais. Então, ele vai me dar o E15, que significa erro na configuração dos VIPs. Se é na máquina líder, nenhuma delas vai funcionar. Se é na máquina escrava, o que acontece? Só aquela máquina não vai funcionar. Certo? Então, é isso aí. Depois, o E3, E4, E5, E6, E7 são falhas de sensor de temperatura. Então, existe uma falha no sensor de temperatura do ar exterior, que é o E3, falha no sensor no meio do condensador, que é o E4, falha no sensor de sucção, que é o E5, falha no sensor de descarga, que é o E6 e o E7. Aqui nós estamos falando de falha no sensor, né? Então, existem dois tipos de alarmes que um sensor pode ter. A primeira é a falha dele. A falha dele acontece porque ele está em curto ou aberto, né? Então, aquele sensor está em curto ou aberto. Como é que ele sabe? Através da resistência, porque nós vamos ver outra coisa que a gente tem que observar. Ó. Aqui, ele está dizendo, está no manual de controle também, qual é a característica do sensor. Então, sensor do ambiente externo, do condensador, de sucção, eles têm característica de 10K a 25 graus. Já os da descarga são os únicos diferentes. Aliás, os únicos diferentes dentro da máquina, né? Que são 100K a 25 graus. Então, são tabelas, sensores diferentes. E tem ainda um outro sensor de temperatura, que é o da água, que esse é 5K a 25 graus. Então, nós temos três tipos de sensores na máquina. Certo? Tem o sensor da água, 5K a 25 graus. Os sensores da descarga são 100K a 25 graus. E todos os outros sensores do ciclo de refrigeração lá da máquina, interno, que sai de fábrica, são 10K a 25 graus. Então, qualquer sensor fora do sensor é porque ele está em curto ou está aberto. Certo? Aqui ele coloca como fazer o teste, né? Mas para ele dar falha do sensor é porque está em curto ou está aberto. Certo? Eu ainda posso ter a condição, o mesmo sensor de temperatura de descarga ali, ó, E6 e E7. Se eles estiverem medindo um valor muito alto, aí eu vou ter a alta temperatura de descarga do compressor 1 e 2. Então, se ele estiver acima de 115 graus, que eu me lembre, então ele vai dar alta temperatura e vai desligar o compressor. Aqui os motivos pode até ser falha do sensor, mas o sensor está fazendo o trabalho dele, está medindo, está informando a temperatura dentro do que é normal, né? A resistência dele vai variar, mas a temperatura que provavelmente esteja muito alta. Por isso, eu teria que ver como possibilidade de problema. Claro, o próprio sensor, que eu vou medir a resistência dele, ver se está de acordo, está normal. Rotação do motor do ventilador, do condensador, está muito baixa. Para isso, o que tem que acontecer é provavelmente um problema no sensor no meio do condensador, porque ele é um dos guias para aumentar a velocidade. Carga de refrigerante muito baixa. Condensador sujo, obstrução no lado da linha de líquido. Filtro e válvula está com obstrução, aí aumenta a pressão de descarga e pode aumentar a temperatura do compressor. Não está ali, mas eu posso ter também baixa carga de óleo no compressor. Se eu tiver uma carga de óleo muito baixa, a temperatura na descarga vai ser muito, muito mais alta também. Então, seguindo a sequência, não exatamente na sequência dos alarmes, mas seguindo a sequência, pela lógica dos sensores, nós temos ainda falha de sensor de água, o E28 e 29. O E28 é falha no sensor de saída de água gelada da máquina, e o E29 é falha no sensor de entrada da água do sistema ou saída da água do sistema. Então, falha no REWT e RLWT.
Então, a falha aqui está ligada ao quê? O sensor está em curto ou está aberto. E aqui é que a gente vê, então, que os sensores de água têm uma característica diferente, ó, certo? Vocês vão receber essa apresentação depois, eles vão poder também confirmar isso. Então, o sensor ele tem um poço, depois dentro do poço eu instalo o sensor. Então, se eu precisar substituir um sensor de temperatura em qualquer que seja, ele está dentro de um poço. Então, não vai vazar refrigerante quando vocês tentarem trocar ele. Depois nós temos ali o E37, erro de inversão do sensor de água. Então, como é que ele vê essa falha? Ele pega a temperatura de entrada da água do sistema e compara com a temperatura de saída da água da máquina. Então, REWT menos o LWT, a diferença aqui, então, é que vai ser responsável pela condição aqui de erro de inversão do sensor de água. Então, o que tem que acontecer aqui? Ó? A temperatura de entrada da água do sistema ela tem que estar 2 ou mais graus abaixo da temperatura de saída, para ele dar o alarme. Claro que a temperatura de entrada não é normal que ela seja abaixo da de saída. Ela tem que estar acima da de saída. Mas quando ela está abaixo, claro, um dos dois sensores de temperatura está com problema. E aí a gente tem que determinar qual deles está com problema, se o sensor da entrada geral ou da saída geral, da saída da máquina. Em geral, quando o problema é aqui, nós devemos ter esse problema em mais de uma máquina. Esse alarme aqui. Em geral, quando acontece numa máquina só, o problema está no sensor de saída daquela máquina e não no de entrada geral. Certo? Então, aí mais uma proteção que nós temos. Para quem trabalha com outro tipo de chiller, sabe que nós temos esse alarme aqui também lá na 30RB, por exemplo, na XA e XA. Né? Porque a temperatura de entrada, anormalmente mais alta, ela está mais baixa, melhor, do que a temperatura de saída. Por isso é que dá, então, o alarme. O E17, alta temperatura no condensador. Aqui nós temos temperatura do sensor do condensador, ela é maior que 65 graus. Então, vai desligar só a unidade está com falha. Se tiver, aqui não é o sensor lá, quando ele está em aberto ou em curto, que é falha no sensor, é o E04. Aqui ele está medindo efetivamente uma temperatura alta. Então, ele dá o alarme a 17. O que pode ser? Para ter essa temperatura muito alta, todas aquelas condições que geram uma pressão de descarga muito alta, alguma delas deve estar acontecendo, ou mais de uma está acontecendo. Então, verificar o sensor, verificar a rotação do ventilador, verificar a carga de refrigerante, ver se não tem excesso, ver se o condensador está limpo e se não tem algum motivo para gerar alguma restrição na linha de líquido que vai aumentar a temperatura de descarga e fazer com que a gente tenha, então, aumento das condições de pressão. Então, depois a gente tem o E22. O E22 ele não é um alarme de fato. O erro 22 é um erro que sempre que eu reseto a alimentação do painel e boto de novo, ele vai dizer, ó, sensor de temperatura de entrada da água do sistema está ativo. Aliás, aqui está errado. Sensor de temperatura de saída da água do sistema está ativo. RLWT é saída e não entrada. Então, aqui não é um erro, o sistema é um lembrete que o sistema trabalha que o sensor de saída da água vai controlar a temperatura do sistema, certo? Então, isso acontece também, quem trabalha com Eco Split sabe que tem também esse alarme. Ele reseta automaticamente em 15 segundos e não vai impedir a operação da máquina. Depois a gente tem o E18, falha de detecção de conexão. O E18 é falha de conexão entre o compressor e a placa do compressor inverter. Então, desde a placa do compressor até o compressor, ele não está detectando, então, conexão, não está detectando a presença do compressor. Então,
vai desligar só o compressor inverter, só pode acontecer na máquina inverter, não tem como acontecer na máquina scrap. E o E19 é o erro de conexão do controle, então nenhuma unidade de sistema inicia porque o controle não está detectando as unidades. Então, tem que ver aqui a conexão entre o controle e a máquina. Depois o E20 e E21, alta corrente do compressor fixo 1 e 2. Ele está detectando a corrente, né? Conforme eu tinha mencionado para vocês. Ó, onde é que ele detecta a corrente do compressor 1? Porque o cabo que vai para o compressor 1 passa por dentro desse. Isso aqui é um sensor de corrente. E o outro aqui, ó. Então ele está compressor 1, compressor 2. É aqui que ele mede a corrente. E aí cada modelo de compressor tem um valor de corrente específica, né, que ele vai desarmar. Então, dependendo da tensão, exceder o valor da corrente máxima, ele vai, então, tirar o compressor de operação. Eu já vi acontecer isso porque, corrente alta, porque tinha um problema no sensor de temperatura. Na verdade, ele não estava, ele estava medindo dentro de um valor normal, mas o valor que ele media era muito baixo. Ele estava medindo tipo 8 graus. E aí o motor do ventilador não acelerava o que precisava, e com isso, a pressão de descarga aumentava e a corrente aumentava também e desligava o compressor. Certo? Então, desliga por alta corrente não é problema, como ao contrário do que a gente possa pensar, não é corrente no compressor em si, e sim o problema dos sensores também pode levar a essa condição aqui. Certo? Ou nada impede também que pode ser um problema no compressor, ele pode estar com desgaste mecânico, mas a gente deveria olhar outras coisas antes, né? Como tensão de alimentação, verificar se a tensão está ok, né? Conexão no contator, se o contator está ok, está com contato não estão queimados, algum cabo que esteja com mau contato. E agora também pode ser a parte mecânica do compressor que pode estar com desgaste. Depois o E24, erro de alta temperatura de sucção, similar ao que acontece no EcoSplit. Se a temperatura for muito alta, então ele vai. Aqui ele tem que estar acima de 24 graus, 24, 25 graus na sucção.